Fala pessoal, beleza? Seguinte, no vídeo de hoje nós iremos fazer o comparativo entre o Galaxy S22 top de linha da Samsung contra o iPhone 12 top de linha da Apple. Qual que é melhor para você? Qual que é o melhor top de linha para você, beleza? Vou responder a minha opinião, colocar a minha opinião nesse vídeo também. Então se você gostar, deixa o like no vídeo. Se você não gostar, me desculpe. Infelizmente eu não estou aqui para agradar todo mundo. E eu queria agradecer por você assistir esse vídeo aí, beleza? E agradeço eu também deixando o like, tá bom? Por compartilhar meu conhecimento com você. E também eu tenho uma novidade para você. Caso você queira economizar, qualquer um desses dispositivos está em promoção continuadamente aí vários dias. Tem link na descrição aí do grupo de ofertas no Telegram e também no WhatsApp para você poder acompanhar os descontos. Sempre quando tiver um desconto ou quando eu for vender um desses dois aparelhos, vou publicar exclusivamente em um desses grupos para você poder economizar de verdade e comprar de mim um aparelho de confiança aí caso eu esteja vendendo, tá bom? O link está aqui embaixo. Primeiramente, vamos considerar o tempo de lançamento desses aparelhos aqui. Nós temos o S22, que é um recém-lançamento da Samsung no começo de 2022, ano passado, atualmente estamos em janeiro de 2023, contra um iPhone 12 que foi lançado em 2020, aí no final de 2020. Então, são quase aí 2 anos de lançado, né? Um pouquinho menos que isso. Então, tem uma diferença sim em relação às tecnologias empregadas em cada smartphone, tá? Primeira coisa, acabamento. Logo de cara eu já coloquei lado a lado aqui, simetricamente os dois lado a lado, para mostrar para vocês que são muito semelhantes em relação ao tamanho. Dou apenas um ponto positivo para o S22, que é um pouco menor do que o iPhone 12, mas pouca coisa mesmo, tá bom? Aqui na traseira nós temos vidro. Diferente do S22, o iPhone traz um vidro brilhoso que deixa muitas marcas de dedo, e já aqui no S22 é um vidro fosco que disfarça bastante aí as marcas de dedo, então é um ponto positivo. A região das câmeras também é muito bem acabada, aqui com um friso meio que levantado no S22 e no iPhone 12, porém no S22 é um pouco mais, vamos dizer assim, protuberante do que propriamente no iPhone 12. Nós temos as demarcações aqui, Samsung na parte de baixo e da Apple só simplesmente a sua logomarca centralizada. Temos 3 câmeras aqui na traseira no S22, enquanto no iPhone nós temos apenas 2. O layout é diferente, mas em questão de gosto, de beleza, aí, os dois são muito bonitos. Nas laterais aqui dos dois, ó, na parte direita de cada um deles, nós temos o botão liga e desliga, bloqueia e desbloqueia no iPhone. E já aqui no S22, o volume menos, o mais e o botão liga e desliga, tá? O iPhone fica com os botões de volume na parte esquerda, juntamente com a chavinha para você silenciar o dispositivo. Nesse caso está silenciado, está vermelho. E aqui tem a gaveta de chip. Já do lado esquerdo aqui do S22 nós não temos absolutamente nada, é uma lateral lisa. A parte de baixo aqui, em ambos os dispositivos, abriga o conector para carregamento, que no caso do S22 é um conector USB tipo C, e já aqui na Apple é o ultrapassado Lightning. Infelizmente a Apple não tira isso. Desse lado aqui no S22 nós temos a saída de som, aqui também uma saída de som, e microfone aqui no iPhone, no caso, e a gaveta de chip aqui no S22, beleza? Na parte de cima aqui dos dois dispositivos, nós não temos nada, né, com exceção do S22, que é um microfone, e os dois dispositivos têm as laterais em alumínio, que é de excelente qualidade, inclusive, tá? Na parte frontal dos dispositivos aqui dá para perceber logo de cara que temos uma diferença bem acentuada. Nós temos um entalhe aqui, um notch gigante no iPhone 12, né, que muita gente critica isso, mas aqui está acoplado o sensor para desbloqueio do Face ID, uma câmera e alto-falante. Já aqui no S22 nós temos apenas uma bolinha que abriga a câmera frontal do mesmo. Em questão a bordas na tela aqui, nós temos bordas sim, mas bem menos no S22, no iPhone 12 também, pouquinha borda, mas eu diria para você que o S22 aí é ligeiramente com menos bordas do que o iPhone, beleza? E tem excelentes telas aí também que nós vamos comentar até o final desse vídeo aqui. Então, em questão de acabamento, os dois estão tecnicamente empatados. De peso também, nós temos 164 gramas contra 167 gramas aí, 3 gramas de diferença leve para o iPhone. O desbloqueio no iPhone é por meio do Face ID, você simplesmente mira para o seu rosto e arrasta para deslizar. E já aqui nós temos o desbloqueio facial e também o digital, que é só colocar o dedo aqui na parte onde desbloqueia, na tela, que ele já faz automaticamente
essa liberação para você, beleza? Então tem essa diferença aí. Vou ser sincero com vocês, o Note do iPhone, enquanto eu utilizei iPhone, eu achava aí que ia me atrapalhar, mas não, nunca me atrapalhou, pelo contrário, eu acabei me acostumando. Porém, conforme você vai mudando de smartphone, principalmente eu que pego muitos smartphones aí, eu acabo ficando mal acostumado com esses celulares aqui com tela infinita da Samsung. E depois, quando eu volto para o iPhone, eu falo, nossa, mas um Note gigante desse aqui, né? Apesar de ter diminuído na versão 13 e 14, eu ainda acho que pode tirar isso aqui de fato e melhorar muito, né? Apesar de que na linha Pro dos iPhones 14 isso melhorou muito. Importante destacar também que os dois dispositivos possuem proteção IP68, que ajuda na submersão da água e até mesmo contra a poeira, né? Você pode submergir sim até por 1,5 m de fundura aí por 30 minutos, porém a Samsung dá garantia caso queime aí seu smartphone, mesmo com essa proteção. E já a Apple, se você fizer isso, você não tem garantia. Então, quer um conselho? Não molhe seu smartphone aí, propositalmente. Tela, vamos falar aqui de um aspecto importante, que muita gente leva em consideração para a compra, tá? A Samsung, começando aqui pelo S22, tem uma tela de 6.1 polegadas, é uma tela Dynamic AMOLED 2X que possui aproveitamento excelente de 88,6%, é uma tela 120 Hz, muito macia de se mexer, o smartphone, vamos dizer assim, é uma manteiguinha para mexer, cara. Qualquer coisa que você abra aqui, você vê que ele tem uma resposta rápida, principalmente em virtude dessa tela. 422 pixels por polegada, Gorilla Glass Victus de proteção, muita gente até diz que pode utilizar sem película, mas eu não sou louco de arriscar. 1300 nits de pico de brilho, ou seja, caso você saia no sol com o brilho automático ligado, você vai ter muito brilho mesmo, e eu gosto muito do brilho da Samsung, porque nunca me deixa na mão, mesmo que eu esteja em ambientes super claros lá fora. E possui a tecnologia HDR10 Plus, que é excelente qualidade. Agora vamos falar aqui do iPhone 12, que também possui uma excelente tela de 6.1 polegadas. É uma tela que tem a tecnologia Super Retina XDR OLED, que na minha opinião é simplesmente um OLED isso aqui, galera. Apesar de ser uma excelente tela, eu particularmente não gosto muito dos brancos da Apple, que tendem a ser mais amarelados do que da Samsung. Possui aproveitamento aqui de 87,1% de aproveitamento da tela, isso em virtude do Note, por isso que não é mais do que o S22. 60 Hz de atualização de tela, isso é um ponto muito polêmico, que a Apple só foi tirar isso aqui na linha Pro dos iPhones 13 para frente, então infelizmente é 60 Hz, né? Por um lado economiza a bateria. 457 pixels por polegada, você não vai enxergar pixels, a tela é Full HD assim como no S22. E a proteção desta tela é a proteção Ceramic Shield, que é de excelente qualidade, mas use película. E esse smartphone possui 1200 nits de pico de brilho, que está excelente na minha opinião aí. E mesmo diante do sol você enxerga muito bem as informações aqui também, tá bom? É um pouco menos do que o S22, mas está de ótimo tamanho. E ela tem a tecnologia HDR10. Bom, para ser sincero com vocês, demonstrando a minha opinião, eu gosto mais da tela do S22. A Samsung realmente é mestra em fazer telas e eu curto demais a tela deles mesmo, principalmente a questão do brilho e das cores. Porque a tela da Samsung realmente aí, caso você pegue e compare lado a lado, você vai perceber o que eu estou falando. Desempenho. No iPhone 12 nós temos um processador aqui, que é um processador que foi lançado juntamente com toda a linha 12, que é o A14 Bionic de 3.1 GHz e 1.8 GHz nos núcleos de atividades mais simples. Possui 4 GB de memória RAM, apesar de ser uma baixa quantidade, ele consegue lidar bem com as atividades em segundo plano e com a abertura de apps também. Essa tecnologia de memória RAM é LPDDR4X e o padrão de armazenamento desse smartphone aqui, que no caso é 128 GB, é o padrão de armazenamento por SSD, é o mesmo padrão do que os notebooks utilizam aí, por isso que ele é tão rapidinho, igual a gente sempre está acostumado a falar de iPhone. E já falando aqui do S22, galera, ele tem um super processador Snapdragon 8 Gen 1, que é um dos processadores mais potentes que a gente tem no mercado. Logicamente que hoje em dia já se lançaram outros processadores, mas esse aqui é fenomenal. E os processadores dele possuem aí 3 GHz, 2.5 GHz e 1.79 GHz aí no caso desses três que eu falei para vocês. A Adreno 730 é a GPU dele, que possui uma excelente jogabilidade em qualquer jogo para renderizar vídeo também. E no caso ele possui 8 GB de memória RAM, já com a tecnologia nova LPDDR5, então é superior do que o iPhone 12. E a tecnologia de armazenamento aqui desse smartphone é UFS
iOS 3.1, que é excelente também, muito bom. Infelizmente, os dois não suportam armazenamento externo, que é o cartão micro SD, tá bom? Mas para ser sincero com vocês aqui, questão de rapidez para abertura de aplicativos, eu gosto mais do S22. Eu acho o S22 mais ágil, mais esperto na abertura de aplicativos e gosto mais dessa rapidez dele, tá bom? Agora, em questão de jogos, eu curto mais o iPhone. Eu acho que o iPhone roda melhor os jogos e tem uma melhor, vamos dizer, jogabilidade, beleza? Mas os dois vão ser muito bons aí em questão a tudo, tá bom? Vai rodar tudo que você imaginar. É só uma leve vantagem mesmo que eu estou comentando para vocês aqui agora. Por falar em desempenho, vamos mostrar aqui os testes benchmark de cada dispositivo. Eu vou abrir aqui o AnTuTu para vocês, ó. No iPhone nós temos 687 mil pontos e já aqui no S22 759 mil pontos. É uma diferença acentuada, sim, é uma diferença bem acentuada. Porém, essa diferença em si não se resume muito bem na prática, porque ambos os dispositivos são super rápidos aí e executam as atividades muito bem. Queria dizer para vocês que quando você está jogando um jogo no S22, ele tende a esquentar um pouco mais do que o iPhone 12. Isso foi corrigido em algumas atualizações, principalmente agora no Android 13, mas ainda continua aquecendo um pouco, viu galera? Vocês podem ver aqui que aumentou-se 10 graus no teste AnTuTu, benchmark do S22. Então o iPhone eu não percebi que esquentou muito não, mesmo quando joga. Vamos falar de sistema, galera. Sistema é uma coisa muito particular aí de cada um de vocês e que tem gente que escolhe um smartphone baseado nisso. Aqui nós temos no S22 o Android 13 baseado na One UI 5.0, que atualizou recente, está bem redondinho o sistema. E já aqui nós temos o iOS 16, que já está na versão 16.3. Particularmente dizendo para vocês, o iOS sempre teve a fama de fazer sistemas bem, vamos dizer, parrudos, sistemas simples, sistemas que funcionam bem, que não dão bugs. E já o Android por si próprio, vários bugs aconteciam, tá? Mas eu estou para dizer para vocês aqui que atualmente a Apple está deixando a desejar em relação aos seus sistemas. Ocorreram muitos bugs no iOS 16, inclusive em outros telefones aí, no iPhone 13, no iPhone 14 e aqui no Android, quando lançou a One UI 5 com Android 13, eu particularmente não encontrei nenhum bug, e isso que eu utilizo muito o smartphone, galera. Então, tô para dizer para vocês aí que realmente o Android está indo muito bem, tá? Mas são sistemas muito bons, muito ágeis e que vão satisfazer aí os usuários que são fãs desses sistemas aí, depende da sua escolha. Falando sobre atualizações, é importante destacar que aqui nós vamos receber atualizações até o Android 16, ou seja, mais 3 atualizações. Isso aí é informação da Samsung, eu já fiz vídeo falando sobre isso, qual site você consulta para ver atualizações, vou deixar aí nos recards. E já aqui não tem nenhuma informação oficial, mas levando em consideração que a Apple pode atualizar seus dispositivos por até 6 ou 7 anos, acredito eu aí que vai ter particularmente mais umas 4, 5 atualizações tranquilo. Bateria, muito importante esse aspecto. Nós temos aqui no iPhone 12 2.815 mAh de bateria e já aqui no S22 nós temos 3.700 mAh de bateria. Aí você vira para mim e fala, lógico que o S22 vai durar mais. Aí que você se engana. Porque aqui no caso, como eu estava dizendo para vocês, o iOS é um sistema bem parrudo e que gerencia, otimiza a bateria desse smartphone aqui. Ainda continua muito bem a otimização. Vamos dizer assim para você, em questão da durabilidade do dia a dia. Aqui você não consegue chegar até o fim do dia. Eu digo por experiência própria. Até umas 4 horas da tarde no máximo. Durando aí no máximo 4 horas de tela com no máximo 15 horas de autonomia. E já aqui no iPhone 12 você consegue chegar aí aproximadamente 5 horas e meia de tela ou 6 horas, dependendo aí do seu uso, e até umas 18, 19 horas aí de autonomia. Então ele chega muito mais longe e com muito mais confiança do que propriamente o S22, que na minha opinião a bateria dele é péssima do S22. E por que isso acontece? Bom, má otimização do Android ou da própria One UI perante ao hardware de bateria, que é pouco. Diria para você também aqui que a tela 60 Hz colabora em prol do iPhone para economizar bateria, dentre outros aspectos. Tá? Esse é o único ponto negativo desse telefone aqui, ó, do S22, é a bateria. E já do iPhone é uma virtude muito boa. Em questão de carregamento, nós temos uma diferença também, que aqui o máximo a ser carregado no iPhone é 20 watts e já aqui no S22 é 25, então tem essa diferença. É importante, 5 watts faz total diferença na hora
da carga aí, caso você queira fazer um recarregamento rápido aí, e muita gente vive com pressa hoje em dia, então é importante esses 5 watts. Vamos falar de câmeras, galera. Pô, seguinte, começando pela câmera frontal, nós temos uma diferença aqui, que no caso do iPhone é 12 megapixels contra 10, mas isso pouco importa. Vamos falar de qualidade de câmeras. Eu, com os testes que eu tenho feito constantemente com os dois celulares aqui, percebi o seguinte, que para vídeos o iPhone é um pouco melhor do que o S22. Ele tem uma tendência a ser melhor em questão de áudio, em questão de nitidez, em questão de alcance dinâmico, em questão a quase tudo, beleza? E ele tende a melhorar a cor da sua pele, deixa a cor mais alaranjada em vídeos. Já para fotos, eu gostei da câmera frontal do S22, que na minha opinião, ela deixa o rosto com muito mais nitidez do que o iPhone 13. Também tem um foco aqui na câmera frontal que ajuda demais esse foco quando você vai tirar uma foto, principalmente se essa foto tiver um recorte de modo retrato. Então para fotos eu gostei, principalmente o modo noturno aqui dessa câmera do S22, tá bom? E já nas câmeras traseiras aqui, importante destacar o seguinte, galera, que nós temos duas apenas aqui no iPhone e 3 aqui no S22, tá? É uma principal, um iPhone e uma ultra-wide, acabou. E já aqui é uma principal, uma ultra-wide e uma telefoto, que dá um zoom até 3 vezes, então tem essa vantagem sim para o S22, o zoom óptico de 3 vezes. Falando sobre vídeos, os dois praticamente empatam. Eu particularmente aí gosto mais dos vídeos do iPhone 12, tá? Que parece ser um pouco mais suaves, gravam com melhor qualidade, mas isso é uma questão pessoal minha, tá? Você pode gostar do S22, que na minha opinião é sensacional também, beleza? Câmera ultra-wide nos dois também são muito boas, a transição entre as câmeras em vídeo são excelentes, mas para fotos eu tenho uma tendência a gostar mais do S22, ele colore mais o ambiente, deixa o ambiente mais, vamos dizer assim, vivo, e também no modo noturno dele ele tem uma tendência a clarear mais do que o iPhone 12. Bom, em breve eu vou fazer um teste comparativo aí para vocês vão tirar as próprias conclusões do que eu ficar falando a minha opinião aqui, mas na minha opinião, para vídeos eu tendo a gostar mais do iPhone e para fotos o S22 sem dúvida. Vamos falar de preço. Atualmente o iPhone 12, que já é um celular que foi lançado há um bom tempo, ainda está caro na minha opinião, está cerca de 4.400 na versão 128 e já o S22 aí está na casa dos 3.500. São R$ 1.000 de diferença de um e para outro. Será que vale a pena investir realmente R$ 1.000 a mais no iPhone ou pagar menos R$ 1.000 no S22? Vou falar para você aqui o que vale mais a pena e o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Qual é a sua prioridade no smartphone? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. A sua prioridade é simplesmente tirar fotos aí sem nenhum compromisso, você não trabalha com seu smartphone, você quer simplesmente tirar fotos para poder recordar e ter boa qualidade? Vai de S22. Você quer gravar vídeos para o YouTube, você quer gravar stories em vídeo com boa qualidade, trabalhar com seu smartphone com mídia, profissionalmente falando, vai de iPhone 12 que é melhor para você, tá bom? Tem outros aspectos também, que é uma boa bateria aqui no iPhone 12, já aqui não tem uma boa bateria. Aqui tem uma tela melhor e já aqui é uma tela mais ou menos, que na minha opinião poderia ser boa. Em questão visual também aqui, ó, muita gente não gosta desse entalhe chamado de Note, e já aqui é um visual mais bem desenhado na minha opinião. Então tem vários aspectos para você decidir aí a sua compra. A minha escolha pessoal, galera, é no S22, porque é mais negócio. Eu paguei 2.800 desse celular aqui e já desse aqui eu paguei mais 4.200 nele, acho que foi 4.400. Então realmente para mim mais R$ 1.000 desembolsado aí faz total diferença. E aqui é muito mais custo-benefício na minha opinião.